Olá, aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos em pauta no plenário. Vamos abordar temas que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil. Eu sou Marité Cogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Lemes. Dados do IBGE revelaram que quase 2 milhões de brasileirinhos tiveram recentemente a infância roubada porque saíram dos bancos da escola e dos parquinhos para trabalhar. Mais de 70% desses meninos e meninas de 5 a 17 anos estão em funções consideradas críticas. Acompanhe algumas histórias de crianças e adolescentes que foram resgatados por auditores do trabalho e por integrantes de projetos que visam combater esse tipo de crime. Toda criança tem o direito de ser criança. Parece óbvio, né? Isso inclui tempo para brincadeiras, para diversão. O lugar dos pequenos é também nos bancos da escola. Uma infância feliz está diretamente ligada à segurança, ao carinho e ao cuidado dos pais. O nono princípio da Declaração dos Direitos da Infância é claro: nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima e nem será levada a fazer atividades que prejudiquem a saúde ou o desenvolvimento. Mas, na prática, não é bem isso o que acontece. Aqui no país, dados recentes do IBGE apontaram que 1.800.000 meninos e meninas entre 5 e 17 anos são vítimas de trabalho infantil. O número é menor que o registrado em 2016, quando 2.100.000 pessoas estavam nesta situação. Ainda assim, pelo menos 1.300.000 brasileirinhos estão hoje em funções consideradas críticas. São trabalhos em que essas crianças podem estar sob algum risco, com materiais cortantes, com maquinário, com produtos químicos. Então, seriam que eles chamam de piores formas de trabalho para essa população. Atividades como a que um dia a Cíntia exerceu. Em 2015, quando tinha apenas 14 anos, a moça trabalhava em uma casa de salgados em Canoas, no Rio Grande do Sul. Viu a vida mudar de repente, em uma tragédia anunciada. Num dia, a dona do estabelecimento me botou numa máquina, que foi onde eu sofri meu acidente. E o socador não era daquela máquina, era de uma outra e não era o suficiente para desentupir. Aí eu fui desentupir e botei a mão. Só que como ela é elétrica, eu não consegui desligar. Aí puxou a minha mão direto. Em questão assim de segundos. Casos de trabalho infantil estão longe de ser isolados. Em Natal, este rapaz começou cedo. Aos 11 anos, já fazia bico para ajudar no sustento de casa. A necessidade chega, né? A pessoa tem que ir à luta, né? Ir à batalha para ajudar em casa. Um discurso muitas vezes incentivado pelos pais, mas não podemos responsabilizá-los por isso. A fome não espera. Né? Então, assim, se a gente, é muito perverso, é muito injusto a gente querer culpabilizar as famílias pela inserção das crianças e adolescentes no trabalho infantil. A família ela precisa de todo um suporte do Estado e da sociedade para que as crianças tenham seus direitos respeitados. E isso é fundamental, porque o que acontece? Em momentos de crise econômica, as narrativas favoráveis ao trabalho infantil, elas se intensificam. Essa é uma cultura do nosso país, né, desde sempre, de dizer que o trabalho dignifica o homem, que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né, que meio vazia é morada do diabo. Então, são mitos que têm a ver com a questão da produção mesmo e que é isso que retroalimenta um mercado capitalista que nós temos, né? Então, por exemplo, esse empregador, empregadora, a pessoa que intermedia essa mão de obra dessa criança, poderia ter oferecido o trabalho à mãe, ou ao pai, ou ao irmão mais velho, né? Mas saberia que não ia poder pagar só R$200. Então, o que para aquela família é um apoio, é uma ajuda, na verdade, está retroalimentando mesmo essa questão da exploração da mão de obra, né? E é importante a sociedade e as famílias compreenderem que, na ocasião de uma família não ter a condição
de se sustentar, não cabe à criança assumir esse papel, né, de ser o provedor da família, a provedora da família. Papel que esta jovem assumiu. Dos 10 aos 16 anos, ela trabalhou como empregada doméstica. Eu trabalhava, precisava ajudar em casa, estava passando por dificuldade para ajudar minha mãe. Foi a única alternativa que me sobrou, foi a atividade doméstica para ajudar em casa, a minha mãe. E é isso. Domésticas, babás, as meninas são as mais requisitadas para esses tipos de serviço. Foi assim com esta adolescente de 15 anos, que começou a cuidar de bebês aos 11. Eu era uma criança e cuidava de outra criança. De manhã era escola, e à tarde eu cuidava dela, passava a tarde, até mais ou menos umas 7 horas, 7 horas por aí. O trabalho infantil pode estar camuflado de várias formas e escancara muitas vezes uma face sombria da exploração de crianças e adolescentes. Nas empresas, você dificilmente vai encontrar uma criança, né? Só se for assim, de madrugada, em horários onde não vai haver nenhuma importunação, nenhuma fiscalização. Mas a maioria está aí na vista, nas ruas, nas calçadas, na porta do seu carro, batendo no seu vidro, limpando o seu para-brisa, vendendo coisa na sua janela. E dentro desses carros tem muitas pessoas que estão ali exatamente para convencer, recolher crianças para fazer os piores trabalhos que você imagina, desde a exploração sexual, a ser aviãozinho, de droga, essas coisas. Então, ali, vamos dizer, é o pomar onde eles vão pegar os frutos desse tipo de trabalho. E as crianças são muito vulneráveis, porque são sozinhas. Marinalva encara essa triste realidade há 27 anos. A auditora fiscal é também fundadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho da Criança e Proteção ao Trabalhador Adolescente do Rio Grande do Norte. Já devolveu a dignidade a muitos meninos e meninas. Vocês entrevistaram 2 meninas que jamais iriam sair dessa situação se não tivessem sido resgatadas, né? Porque é um outro mundo que se abre para elas, porque fiscalização não entra facilmente na casa, tem que ter autorização, ou da família, quer dizer, do morador, ou de um juiz que nos dê essa entrada. O último estudo do IBGE mostrou que o trabalho infantil estava mais concentrado entre meninos. O percentual de pessoas da cor branca foi inferior ao percentual das pessoas de cor preta ou parda. Isso mostra que em nosso país também temos que conviver com o racismo estrutural. Se o trabalho infantil fosse bom, ele era privilégio dos ricos, né? E a gente sabe que não é assim. Quem defende o trabalho infantil defende para as crianças pretas. É importante que isso fique claro. O trabalho infantil, ele é sim uma herança do nosso processo histórico de escravidão e desse racismo estrutural tão arraigado na nossa sociedade e que nos últimos tempos está cada vez mais visível. Uma infância sofrida pode resultar numa fase adulta mais difícil. A gente está falando de uma condenação de uma geração, né? Essa geração, ela carrega os impactos. O que acontece na infância não fica na infância, né? O que acontece na infância percorre toda a nossa fase, né? Todo o nosso desenvolvimento. Agora, o que cabe a nós, enquanto sociedade, é decidir o que é que a gente quer carregar durante o nosso desenvolvimento. Geralmente, crianças e adolescentes que trabalharam na infância crescem tendo poucas oportunidades de avançar em sua carreira, porque geralmente estão atrás, estão em trabalhos mais subalternos do que aquelas crianças e adolescentes que não trabalharam na infância. Daí a importância da educação. A principal instituição de sociabilização das novas gerações, das crianças, dos jovens, deve ser a escola pública, gratuita e de qualidade. No meu entendimento, esse problema do trabalho infantil é fundamental a valorização da educação escolar.
Paralela à valorização da educação escolar, é preciso garantia de renda familiar. Se os pais não têm trabalho, como é que a gente tira essas crianças do trabalho infantil, se eles são o único sustento, né, em algumas vezes, dessas famílias? Então, esses pais eles nem enxergam essa questão do trabalho infantil como algo ruim para a criança ou como algo proibido, né? Especialmente aqueles que ajudam os pais. Atualmente, o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Quando era pequeno, Antônio não teve esse amparo porque a legislação não existia. Quinto filho de 8 irmãos, ele já trabalhava no sertão cearense. Eu já trabalhava ajudando ali a plantar feijão, milho, adubar a terra para plantar mandioca. E aí, com 9, 10 anos, já começo a trabalhar também no trato das plantações, né? Limpando o mato do feijão, do milho, da mandioca, da agricultura de subsistência que a gente plantava. Foi assim até os 13. Nessa fase, o pai chegou a pedir para que ele abandonasse a escola. Ele estava preocupado com mais um ano de seca, de poucas chuvas que estava se anunciando, né? Uma coisa muito comum no Nordeste. Mas aí ele disse, olha, esse ano está muito difícil, não tem dinheiro para comprar material, é um ano que se prenuncia mais uma seca, então a gente vai precisar trabalhar. Como vocês estudam de manhã e o maior tempo do trabalho da agricultura é mais cedo, né, por causa do sol, então a gente vai, esse ano vocês vão me ajudar na roça e no próximo ano, as coisas melhorando, vocês retornam. Mas aí eu não fui para aula no primeiro dia, e aí no segundo dia minha professora foi lá em casa conversar com meu pai, saber por que eu não tinha ido para aula. Aí ele contou a situação, né? Aí ela disse, não, faz o seguinte, faça um esforço aí, vá lá na mercearia, converse lá, compre fiado, põe o seu pago, mas não deixe seu filho deixar de ir para a aula, não. Graças à intervenção da professora, Antônio não parou mais de estudar. Fez faculdade e hoje é procurador do trabalho. Eu era para ser a regra e não a exceção. Se eu sou exceção, é porque quem não conseguiu ficar nessa exceção não teve direitos assegurados. Então, é uma prova, é uma evidência, né, de que o trabalho infantil traz prejuízos. E aí eu, por exemplo, não posso pegar o meu caso, que é uma exceção, como se ele fosse a regra. Antônio criou o PETECA, Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Sabe que é quase impossível cumprir a meta da ONU de erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2025, mas é implacável na missão. Que lugar lindo! Seria um paraíso se não fosse por um detalhe. Acorda, rapaz, vamos embora trabalhar. Com campanhas como esta, a equipe de Antônio explica didaticamente a importância do combate ao trabalho de crianças e adolescentes. Um assunto que vai lhe interessar bastante. Levante e preste atenção. Então, meus alunos, depois de tudo que estudamos sobre o PETECA, vocês entenderam sobre o programa? Sim, professora, entendemos. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Professora, eu preciso da sua ajuda. A conscientização também vem pelo teatro. Aos 19 anos, Felipe é ativista dos direitos das crianças e dos adolescentes. E não faz tanto tempo assim que ele era vítima nessa história. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Trabalhava como garçom, né, que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. E comecei a ter contato com a temática do trabalho infantil dentro da minha escola, né, através de palestras e oficinas. Fui conscientizado sobre o trabalho infantil e aí eu começo, né, um automovimento de autolibertação do trabalho infantil, de conscientizar minha família, de conscientizar meus parentes de que o trabalho infantil
ele era uma coisa errada e era uma violação de direitos. Hoje ele segue os mesmos passos de Antônio, faz direito na Universidade Federal do Ceará e traz palavras de esperança para os jovens. Eu creio que outros meninos e outras meninas que vêm do mesmo lugar que eu, que têm as mesmas origens que eu, que sempre foram, como eu posso dizer, colocados como pessoas que não tinham a menor capacidade dentro do mercado de trabalho, que elas podem sim esperar mais um pouco, elas podem se capacitar e futuramente almejar os cargos com direitos trabalhistas garantidos, com uma boa remuneração e que permita quebrar esse ciclo da miséria e da pobreza que a grande maioria da infância e adolescência brasileira vive. Confira aqui no Fique Ligado as consequências do trabalho rural passado de pai para filho, os prejuízos do trabalho infantil para o futuro de jovens e as iniciativas que trazem de volta a dignidade e garantem segurança de crianças e adolescentes. Filho de peixe, peixinho é ditado popular que retrata a realidade de milhares de famílias brasileiras. Muitas profissões são passadas de pai para filho por tradição ou paixão, mas o principal exemplo disso está longe dos grandes centros urbanos. É visto nas zonas rurais, de norte a sul do país. Falar de filhos que seguem os passos dos pais é resgatar a história da Rosângela. Ela tem 58 anos e nasceu no Paraná. Desde pequena, ajudou a família no campo. Uma criança começa a acompanhar os pais meio de forma lúdica, meio de forma de apreciar um bezerro que nasceu, uma galinha que saiu os pintinhos, mas com isso a gente já vai recolhendo ovos, já vai tratando um bicho, né? Então assim, começa de forma lúdica, mas isso é trabalho e a gente precisa reconhecer que a gente começou a trabalhar muito cedo. Aos 5 anos, Rosângela recolhia lenha. Aos 8, pegava na enxada para capinar. Ainda criança, a família foi explorar terras paraguaias e com a mudança para o país vizinho, a mão que segurava livros passou a mexer só com a terra. Ela interrompeu os estudos. Seguiu trabalhando e de volta ao Brasil só conseguiu completar o ensino médio na fase adulta. Rosângela casou e é mãe de 4 filhas que tiveram outro destino. Todas fizeram faculdade e atuam em áreas diferentes. Como nunca é tarde para adquirir conhecimento, Rosângela voltou para a sala de aula. Agora falta pouco para ela se formar em Direito. O estudo é fundamental para o crescimento da pessoa, da unidade de produção, mas também, com certeza, pensar num desenvolvimento de país. A base é a educação, com certeza. Histórias que se cruzam. Larissa também começou a trabalhar pequena, em São Luís do Curu, no interior do Ceará. Plantava feijão, milho e leguminosas. Apesar da rotina puxada, não abandonou a escola. Hoje, aos 22 anos, é cuidadora de idosos. Minha mãe sempre me incentivou nos estudos, acho que um sonho de ver a gente formado, eu e meu irmão. E por isso ela sempre incentivou. Acho também que por nunca ter a oportunidade de estudar. O trabalho infantil rural muitas vezes tira a oportunidade de um futuro melhor. Não bastasse a jornada pesada, muitas crianças lidam com produtos tóxicos em lavouras, correndo o risco de ser contaminadas. Há pouco mais de uma década, as autoridades passaram a olhar com mais cuidado para esse problema social. O Decreto 6.481, por exemplo, estabelece a lista das piores formas de trabalho infantil. Com esse decreto, várias atividades envolvidas pela agricultura familiar foram categorizadas também como trabalho infantil. Então, nessa última década, o que a gente viu que as unidades de produção familiar se tornaram as principais exploradoras do trabalho infantil. E isso partindo de uma perspectiva legal. O decreto protege crianças e adolescentes do trabalho exaustivo, mas o outro lado da moeda, no caso os pais das crianças, pensa diferente. A família entende que isso não é um trabalho infantil, mas que isso faz parte do processo de formação, de educação, de socialização das novas gerações e também como forma de transmitir valores morais, a disciplinarização do corpo para o trabalho. Então, são visões que são diferenciadas e que entram em confronto. Esta advogada explica que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece uma série de direitos e garantias fundamentais para assegurar à criança e ao adolescente uma vida digna, com acesso à saúde, à educação, à profissionalização e à liberdade. A LIS
lista de direitos fundamentais não é uma lista exaustiva, é uma lista exemplificativa, que admite uma extensão por meio de uma construção jurisprudencial que reconhece direitos e garantias decorrentes dos princípios constitucionais. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o tempo de trabalho rural infantil pode ser contabilizado para efeitos previdenciários sem idade mínima. Os ministros tiveram esse entendimento depois que um homem que começou a trabalhar na zona rural aos 11 anos solicitou à Justiça que o período trabalhado antes dos 14 anos pudesse ser somado ao tempo de serviço para aposentadoria. Negar esse direito à proteção previdenciária da criança que trabalha seria negar todo o sentido de uma Constituição cidadã, de uma Constituição que garante os direitos fundamentais. O trabalho na infância pode ser combatido de várias formas e tem muita gente ajudando nesse enfrentamento. Você vai conhecer agora o projeto G10 Favelas, um bloco de líderes e empreendedores que atua diretamente nas periferias para incentivar o desenvolvimento econômico e fortalecer o protagonismo das comunidades. Na pandemia do novo coronavírus, várias ações voltadas à cultura e à captação de recursos foram criadas. As crianças estão na rua por falta de uma escola segura, então nós decidimos criar formas para que a população pudesse passar por esse processo de pandemia de uma maneira mais leve, de uma maneira aproveitando um pouco os equipamentos culturais e dos serviços, usando, óbvio, com proteção. Então, por isso, nós decidimos criar um conjunto de exposições para mostrar também o Brasil, mostrar os heróis nacionais, para mostrar ao Brasil a força e o poder, para que a população possa se inspirar e poder continuar essa luta. E aí nós acreditamos que a cultura pode ser uma ferramenta de transformação, de cultura e de superação do Covid-19. O grupo está presente em 10 comunidades, em quase todas as regiões brasileiras. Só no ano passado, 1.500.000 marmitas foram distribuídas. Isso fora máscaras de proteção, kits de higiene, cestas básicas e 10.000 cartões com créditos para uso no comércio local. As crianças ficando em casa sem um lazer, sem um projeto para aprendizagem, né? O desenvolvimento deles e também acaba que atrapalhando o nosso trabalho também, porque nós pais nós necessitamos que eles tenham atividades e lugares para estar ficando, aprendendo mais. Um dos princípios da Declaração dos Direitos da Infância é muito claro, ao dizer que nenhuma criança deve trabalhar antes da idade mínima e jamais deve ser levada a fazer atividades que prejudiquem a saúde ou seu desenvolvimento. Confira a matéria que mostra que toda criança deve ter a oportunidade de ser criança. Soraya é professora da rede municipal na zona sul de Manaus e conta que tudo começou há 7 anos, quando um aluno, dormindo nos fundos da sala de aula, acendeu a luz de alerta. Nós descobrimos que o adolescente ele auxiliava o seu pai na madrugada numa padaria, fornecimento dos pães. E isso aí foi um fator de preocupação, porque o aluno ele não conseguia desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. O cansaço, o estresse dessa luta diária fazia com que o aluno não conseguisse produzir o conhecimento. Soraya conversou com os pais do menino, explicou que o trabalho atrapalhava o aprendizado na infância. Conseguimos sensibilizar a família quanto à mudança de atitude. E essa vontade de transformar a vida dessa criança foi o fator primordial para iniciar o projeto. O diálogo corpo a corpo com os pais fez com que muitos aprendessem a lição. Eu não sabia o quanto era prejudicial à saúde das nossas crianças. As crianças que se expõem a esse tipo de trabalho podem ser prejudicadas tanto fisicamente como psicologicamente. Gleiciane é mãe da Sara, de 11 anos, que tem a resposta na ponta da língua quando o assunto é trabalho infantil. Mesmo ela trabalhando, quando chega numa escola, ela fica tão exausta, cansada, perde toda a força e ela não aprende nada. E com isso, eu também aprendi que a educação é fundamental à minha vida. A experiência de Soraya foi essencial na criação de um guia para que professores aprendessem a lidar com o tema.
O projeto Criança Livre de Trabalho Infantil é da Associação Cidade Escola Aprendiz, organização social de São Paulo. Nós acreditamos que a única alternativa para o desenvolvimento saudável de uma criança é a escola, é o convívio familiar e comunitário, é o lazer. É assim que a criança se desenvolve de uma maneira plena. O guia dá dicas importantes sobre como identificar crianças que assumem uma jornada longe dos bancos da escola. O professor em sala de aula, ele tem a capacidade de identificar sinais do cotidiano, como cansaço, quando a criança começa a dormir em sala de aula, ou infrequência escolar, quando a criança começa a faltar muito. Proteger crianças e adolescentes é um dever de todos. O que não dá é para fechar os olhos ou enxergar com naturalidade uma criança submetida ao trabalho, sendo que ela deveria estar estudando ou brincando. Aliás, o direito de brincar é reconhecido internacionalmente desde 1959, na Declaração Universal dos Direitos da Criança. É muito importante que a sociedade passe a se comover de maneira diferente sobre o trabalho infantil, né? No sentido da denúncia, de saber o que fazer, se ver, de chamar os órgãos da prefeitura que não vão criminalizar, mas vão cadastrar aquela criança, aquela família em algum programa e entender que aquele dinheiro ali que você compra naquela hora não vai mudar a vida dessa criança nem desse adolescente de maneira nenhuma. Se eu não vejo na criança uma criança, é porque alguém já a violentou antes. E o que eu vejo é o que restou de tudo que lhe foi tirado. A frase é de Betinho, sociólogo e ativista dos direitos humanos. E essa é a Ana Calisto, escritora e fundadora do projeto social Os 5 Passos. Os 5 passos, portanto, são pensar para dizer, dizer para ser ouvido, ouvir para desenvolver, participar para transformar e transformar para crescer. Ela tem apenas 20 anos e já escreveu 5 livros e uma cartilha de combate ao trabalho infantil. De forma lúdica, a autora mostra a diferença entre a exploração das crianças e as tarefas e responsabilidades em casa, por exemplo. A leitura incentiva a denúncia e fala sobre o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente. O papo aqui é de criança para criança. Sabe o que faz bem de verdade? Poder acordar todo dia e ser criança. Brincar do que quiser, dormir um tempão, comer bem, correr na grama, ir para a escola, fazer amizades. Ter direitos também é ser criança. Lutar contra o trabalho infantil também é ser criança do nosso jeitinho. Também conversamos com Nicolas, pesquisador e consultor do projeto Canicas. Estudos apontam que São Paulo é a cidade brasileira mais propícia para casos de trabalho infantil na indústria têxtil. Isso se deve ao fato do estado ser um polo econômico com grande fluxo migratório e a maior cadeia produtiva do segmento. A extensão territorial também dificulta a fiscalização de oficinas clandestinas. Dentro da indústria têxtil, dentro das cadeias de produção têxtil, para além do risco do trabalho infantil, sob diversas formas, não é? Não só da costura, de pegar a máquina, né? Mas também manusear materiais, etc. Há também um risco de dividir o espaço de trabalho com o espaço de moradia, né? Riscos de acidentes. Nós coletamos relatos de acidentes de crianças migrantes dentro de oficinas de costura, não é? De São Paulo para João Pessoa, a Casa Pequeno Davi atende 320 crianças e adolescentes vulneráveis. Eles têm acompanhamento escolar, aulas de música, dança, inclusão digital e leitura. O trabalho infantil é uma das temáticas que a Casa Pequeno Davi vem trabalhando já há mais de 15 anos e nessas atividades todas a temática do trabalho infantil está presente, porque infelizmente o trabalho infantil ainda é uma realidade no nosso país. A instituição revela ainda talentos como o Eduardo, que hoje é bailarino, formado pela Escola de Teatro Bolshoi do Brasil. Eu digo que se não fosse o Pequeno Davi, eu nem sei o que eu estaria fazendo hoje, porque o Pequeno Davi que abriu minha cabeça e que me deu oportunidades e que acreditou em mim, que falou, vai que você consegue, sempre me impulsionou. E eu sou muito grato por todas as pessoas da Casa Pequeno Davi, todos os funcionários, todas as pessoas que têm um carinho enorme por mim, eu tenho um carinho enorme por todos.
Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição.